Boa noite, caros ouvintes. Estamos nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1008. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, Michel Silva e o meu amigo Eli. Eli continua com a gente, firme e forte. Muito obrigado, Eli, um abraço. Muito obrigado, Michel. E é isso, estamos começando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial. Muito obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido, que o programa tem recebido. Esse povo que é fiel, esse povo que está sempre conosco. Muito obrigado do fundo do meu coração por tantas mensagens. E esses dias eu não tenho lido as mensagens porque o tema é longo, os temas têm sido bem longos, e se a gente não se concentra um pouquinho mais nesses temas, a gente não consegue terminar esse resumo. Então é importante que vocês saibam que eu estou recebendo as mensagens, e quando os temas se tornarem um pouquinho mais a menos no sentido de tamanho, a gente volta a partilhar com vocês, tá bom? Então não é falta de interesse, não é falta de carinho, não é falta de gratidão, muito pelo contrário. Agradeço demais a todas as mensagens. Como são várias mensagens, se a gente for ler todas agora, eu não consigo terminar as virtudes. Gente, o tema das virtudes são temas importantíssimos para a vida. São temas em que a gente precisa se debruçar, compreender e pôr em prática. Porque senão nós não vamos transformar o mundo. Se nós não agirmos como seres humanos, e seres humanos iluminados por Deus, seres humanos virtuosos, iluminados por Deus, as coisas não mudam. Porque quem vai mudar as estruturas de injustiça, de sofrimento e de pecado nesse mundo é Cristo. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa força. Se nós não deixarmos que Cristo seja o Senhor da nossa existência, se nós não nos colocarmos aos pés de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, a gente não consegue ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida que transforme o mundo. Porque é Cristo quem, através da igreja, vai transformar o mundo. Não são ideologias, não são filosofias que vão mudar o mundo. Nem a humanidade tem força para mudar as consequências do pecado. O pecado leva o ser humano a viver uma vida fechada em si mesmo, uma vida orgulhosa, prepotente, vaidosa, terrível, violenta, indiferente, impura. Isso faz com que as injustiças cresçam cada vez mais. Então, para que as injustiças sejam curadas, sanadas e refeitas, é necessário a ação de Deus na vida da gente, o poder de Deus na vida da gente. Somos nós que vamos agir neste mundo sob a ação do Espírito Santo, sob o poder de Cristo, sob o domínio de Cristo, sobre o senhorio de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nos promete Jesus. Isso é uma promessa de Cristo. Veja, não adianta eu propor soluções que não encampem esta realidade da ação de Cristo na vida da gente. Esse aderir a Cristo na vida da gente. Não adianta. Não adianta propor soluções aonde Cristo é colocado de lado. Aonde Jesus Cristo e o seu poder e a sua ação e o seu domínio não sejam levados em conta. Quando você pega um mundo onde as pessoas simplesmente ignoram a presença de Cristo, a ação de Cristo, essas ações estão fadadas ao fracasso. E estão fadadas a criar injustiças e perpetuar injustiças. Então, quem muda o mundo é Cristo. Tanto é que o mundo é olhado pela história antes de Cristo e depois de Cristo. Veja, é Cristo quem traz a salvação. É Cristo quem traz a cura. É Cristo quem traz
a ação do Espírito Santo no interior dos nossos corações. O Espírito Santo age, antes de Cristo, fora dos nossos corações. Em Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de mim. E ao fazer morada dentro de mim, na minha liberdade, eu posso deixar o Espírito Santo conduzir minha vida, ser o condutor da minha vida, não mais eu. Eu escuto o que Jesus quer para mim e ponho em prática, na força do Espírito Santo. Veja, então, essa realidade de estar em Cristo é uma realidade que transforma tudo, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas como que eu devo viver? Eu devo desenvolver o potencial humano que eu tenho em Cristo. E esse potencial humano a gente percebe a partir das virtudes. Virtudes humanas. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas 4 prudências humanas chamadas cardeais, surgem todas as outras virtudes humanas que eu preciso conhecer e pôr em prática. E aí eu vou ser feliz. E aí eu vou ser realizado. Porque aí eu estou fazendo aquilo pelo qual fui criado. Eu não fui criado, e você não foi criada, para ficar com medinho em casa, fechadinho no seu canto, isolado, escondido, com medo, triste, acabrunhado ou acabrunhada. Sabe, complexo de inferioridade não é virtude. Complexo de orgulho, de vaidade, também não é virtude. Eu preciso saber o que é virtude e o que não é virtude, porque o ser humano tem esse potencial humano de crescimento. Eu preciso pôr esse potencial humano de crescimento em ação, para que a minha vida possa render glória a Deus. Eu nasci para glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? Vivendo em Cristo. Vivendo por Cristo e através de Cristo, como a Virgem Maria fez. Então, a minha vida vai render glórias a Deus se eu estiver em Cristo. E como eu faço para estar em Cristo? Sacramentos, vida de comunidade, vida de estudo, vida de oração, vida de serviço ao próximo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, a virtude, o estudo das virtudes, o conhecimento das virtudes, não pode ser um peso. E também não pode ser algo que a gente viva só como se fosse uma capacidade humana sem a ação de Deus em nosso favor. Tem muita gente que fala muito sobre as virtudes humanas e não fala da ação da graça sobre a virtude humana. Parece que é só um esforço pessoal. Parece que é só um exercício de pôr em prática algo que eu tenho dentro de mim. Um exercício humano que é realizado com esforço, com vontade. É um exercício humano realizado com esforço e com vontade. Mas não é só isso. É também isso. Esse esforço humano, ele é facilitado pela ação da graça. Essas virtudes humanas, eu descubro que eu tenho elas no meio das dificuldades, porque não é dormindo em casa que eu vou descobrir que eu tenho virtude. Como é que eu descubro que eu tenho virtudes? Essas virtudes humanas, que nós já estamos estudando e que nós já estudamos. Eu descubro no meio das dificuldades, no meio da minha relação com as outras pessoas. Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa paciente se eu não convivo com outras pessoas? Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa cordial se eu não vivo com outras pessoas? Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa prudente se eu não tenho que me relacionar na igreja, no trabalho, na escola? Você percebe? Então, é na vivência, é no dia a dia que eu vou percebendo que eu tenho esse potencial e vou percebendo que eu preciso melhorar em determinadas áreas. E vou trabalhar em cima disso, humanamente e com a ajuda da graça que me santifica. Então, nós estamos estudando a última virtude das cardeais, que é a virtude da temperança. E essa virtude da temperança, ela é bonita pelo seguinte, porque ela age, essa virtude da temperança, ela age tanto nos nossos desejos, nos nossos prazeres, como no nosso comportamento e como na nossa mente, no nosso estudo, no nosso pensamento. Então, dentre as virtudes que nascem da temperança,
que agem no nosso comportamento, na nossa postura. Nós temos a humildade, que nós vamos estudar mais profundamente, como eu falei para vocês sexta-feira. Temos a mansidão e a modéstia. Então, a mansidão e a modéstia, elas vivem, elas agem, são virtudes que nascem da temperança. A humildade também nasce da temperança, mas a mansidão, ela nasce também da temperança. Olha que virtude bonita. A virtude dos fortes. Mansidão é a virtude dos fortes. Eu acho tão lindo isso, porque muita gente acha que mansidão é coisa para fraco. Não, não confunda omissão. Não confunda covardia. Mansidão é a virtude dos fortes. É a temperança, a virtude da temperança aplicada sobre a ira. Veja, nós temos dentro de nós a paixão da raiva, da ira. Para que serve a paixão da raiva e da ira? A paixão da ira, ela não é boa nem má. A forma como a gente usa a paixão da ira ou da raiva é que ela se torna boa ou ela se torna má. Então, eu percebo que eu tenho um pecado de estimação na minha vida. Gula, por exemplo. Eu percebo que eu estou caindo na gula. E eu notei que, por causa da gula, eu engordei, eu fiquei mais preguiçoso, eu fiquei mais sensual, eu fiquei mais impuro. Percebe? A gula é um pecado de porta de entrada. Ele é terrível por causa disso. Porque você é um pecado que age no instinto mais primitivo do ser humano, que é a fome. Você lembra na sexta-feira que nós começamos o programa falando dos instintos? Então, o instinto básico do ser humano é fome. Fome, sede, proteção, sexualidade, isso é instinto humano. Instintos humanos que são básicos, basilares. São os instintos mais primitivos. Se eu não como, eu morro. Então, não é só um instinto que preserva a minha vida, a minha pessoa. É um instinto que preserva o gênero humano. Não é só a minha pessoa. Se nós não comemos, nós definhamos e morremos. E se nós morremos todos, acaba a civilização, acaba a humanidade. Então, é um instinto primordial de vida pessoal e de vida comunitária. Então, veja, outro instinto que é básico é o instinto da sobrevivência. Eu preciso me defender. Eu preciso me proteger. Se alguém me ataca, qualquer coisa que me ataca, a primeira reação que eu tenho é me proteger. Proteger por quê? Proteger minha cabeça, que é o centro do meu ser. É instintivo. Vem alguém me bater, a primeira coisa que eu faço é isso. Tanto é que as pessoas estudam meios de autodefesa a partir dos instintos. Então, você tem uma série aí de esportes que vivem disso, né? Judô, karatê, taekwondo, uma série de coisas aí que você aprende a se defender e aprende a atacar. Instintivo. Você está trabalhando instintos primitivos. Então, a gula é um instinto super primitivo. E o pecado da gula a gula é um pecado que atua no instinto super primitivo. Perdão. Então, a gula é pecado. Só que essa gula é terrível porque ela é porta para outros pecados. A partir do momento que eu como muito, eu fico com preguiça. Veja, já abri a porta para preguiça. Na preguiça, eu abro a porta para impureza, para masturbação, para outros pecados. É porta de entrada de todos os outros pecados. A raiva é algo que eu tenho dentro de mim, uma paixão humana. Como é que eu faço para sair da gula? Se eu estou acostumado com a gula, se eu gostei da gula, se a gula adula, vai adulando o meu instinto primitivo. Eu estou triste, eu vou lá e como. Eu estou chateado, eu vou lá e como. Você percebe? Eu estou fugindo de algo importante, eu vou lá e como. Eu estou cansado, eu vou lá e como. Veja, é um vício. Eu não preciso comer tanto. Eu não preciso me matar de comer, que nem os peixinhos que morrem de comer, que nem eu falei ontem, sexta-feira para vocês. Então, veja, a gula é um pecado que ataca o lado mais instintivo do ser humano. Terrível, um pecado terrível.
por ser porta de entrada para outros pecados. Mas como é que eu vou sair desse vício? Porque eu já me acostumei a comer muito, já me acostumei a comer fora de hora, já me acostumei a comer quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando eu estou com raiva. Já me acostumei a comer quando eu me sinto abatido. Quando eu percebo que eu não tenho perspectivas de vida, eu vou lá e como, porque eu não quero ficar pensando, eu não quero ficar triste, então eu como porque aquela comida me dá um prazer. Veja, só que eu vou percebendo que isso abala todo o meu ser. Abala o meu organismo, abala o meu psique, abala o meu corpo como funcionamento. Eu vou ao médico, o médico fala, nossa, você está muito acima do seu peso. O seu coração está sofrendo muito porque ele tem que fazer funcionar um corpo que está muito acima do peso. Você tem 1,70 m, 1,80 m, você tem que ter uma quantidade X de gordura. Se você aumenta muito o seu corpo por causa da gordura, você está aumentando demais a ação do teu coração. Você está aumentando demais a ação do seu fígado, do seu rim. Então, o seu organismo começa a funcionar de forma má. E aí você começa a colher as consequências desse pecado. No seu corpo, no seu comportamento, no seu hálito. Você percebe no hálito de pessoas que comem muito. Desculpa falar, eu sou dentista, então eu vivo esse universo, né, de cuidar da boca. Então você percebe que tem pessoas que têm hálitos muito fortes, porque não higienizam a boca direito, porque estão comendo mal, porque estão se alimentando mal, enfim, uma série de coisas. Então, como é que eu saio disso? Se eu continuar nesse pecado, eu vou me destruir tudo que está ao meu redor. Eu sou um pai jovem, meus filhos eu tenho 3, 4, 5 filhos. De repente eu tenho um ataque cardíaco e morro, quem vai cuidar dos meus filhos? Você percebe? Então, eu tenho uma empresa, se eu morro e eu não preparei os que vão cuidar da empresa no futuro, quem vai cuidar da empresa? O casamento, se eu morro, como que fica a estrutura da relação da minha esposa? Como é que ficam os meus netos, os meus bisnetos? Enfim, você percebe? Tem toda uma estrutura aqui que precisa ser pensada, analisada. E a gula atrapalha tudo. Eu preciso sair da gula. Então, a raiva. Eu preciso ter raiva da gula. Eu preciso ter ódio da gula. Porque é isso que vai fazer com que eu saia, que eu comece a lutar contra a gula. Você entende? É isso que faz com que eu saia dessa situação. Então, essa raiva vai me levar a ter uma reação adequada contra a gula. Eu tenho raiva da gula, não quero mais a gula, eu faço um propósito de não... Eu vou ter que ter temperança, eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que ter fortaleza para lutar contra isso, contra essa tendência viciosa de comer fora de hora. Veja, então, aqui eu estou usando a ira de forma boa. Mas veja, a ira pode ser usada de forma má. Quando eu, ao invés de direcionar a ira contra um pecado, eu direciono a ira contra uma pessoa. Aí já estou usando algo que não foi para isso criado. Você entende? Então, a mansidão é o controle da ira em relação a usar contra as pessoas. Então, você está numa reunião. Ai, meu Deus do céu, como é difícil, né? Você está numa reunião. Reunião de condomínio. Ai, que coisa, ainda bem que eu moro em casa. E aí, na reunião de condomínio, tem lá o gerente geral lá, nem sei, os condôminos, e você tem lá aquele que foi eleito para ser o diretor lá, o síndico do prédio. E o síndico do prédio é um tremendo de um mala, é um tremendo de um safado. E aí você está vendo que aquele cara está roubando, está enganando, e ele vem na reunião pousando de bom moço, pousando de virtuoso, pousando... O que você faz para não voar no pescoço desse cara? Quando o cara começa a falar, e ainda mais quando ele quer tirar a sua garagem. Ele quer que a sua garagem
por interesse, passa a ser de outra pessoa que já deu dinheiro para ele. O que você faz? Você vai para cima dele, você mete a cadeira na cabeça dele ou você controla a ira? Mansidão. Veja, agir, mesmo quando você tem razão, de forma irada, tira de você a sua perspectiva adequada. Tira de você a capacidade de agir de forma adequada. Tira de você a sua razão. Tem pessoas que são habilíssimas, extremamente hábeis, de fazer com que a gente perca a razão. Tem pessoas que provocam a gente. E aí depois, quando você reage, ela mostra para todo mundo que você é um cara raivoso e cara irado, só que lá não mostra, ou ele não mostra, que a provocação que te levou a ter aquela reação. Veja, a mansidão, ela é esse controle em relação ao uso da ira, ao uso da raiva. A mansidão é essencial, gente. Eu vejo na minha vida quantos problemas eu tive porque eu não soube controlar a raiva. Algumas vezes eu estava repleto de razão. Algumas vezes não. Mas algumas vezes eu estava repleto de razão. Mas eu deixei que a ira, que a raiva explodisse e a razão que eu tinha se perdeu. Sabe, os argumentos que eu poderia ter usado em favor das minhas decisões ou das minhas posturas se perderam porque eu deixei a raiva tomar conta. E a raiva não é uma boa ou um bom conselheiro. De jeito nenhum. Você, quando age com raiva, você age de forma intempestiva, impensada. Aí depois você se arrepende amargamente de ter falado, de ter feito, de ter... Então a mansidão, ela é um exercício primordial, um exercício de sabedoria, um exercício de prudência. Veja, a virtude teologal da prudência. Como é que eu vou reagir ou agir em determinada situação? Que caminho que eu vou seguir? A prudência me mostra. É esse caminho aqui, ó. Mas como que eu vou trilhar este caminho? A prudência também me mostra. Veja, então, eu estou diante de uma situação em que eu estou sendo atacado, em que eu estou sendo humilhado, em que eu estou sofrendo uma violência pública. Uma reunião. Veja, reunião religiosa. Quantas reuniões que nós tivemos quando nós fazemos parte de uma comunidade para que um trabalho possa acontecer, para que um trabalho possa florescer, para que um trabalho de evangelização, por exemplo, possa ter frutos. A equipe se reúne para discutir como é que foi o encontro. Um encontro onde tem um grupo que trabalha nesse encontro. E aí, terminado o encontro, esse grupo se reúne e vai discutir as coisas que aconteceram nesse encontro, os acertos, os erros, os problemas, como é que foram as palestras, como é que foi o acolhimento, como é que foi a cozinha, como é que foi a limpeza, como é que foi o pessoal da intercessão. Veja, para fazer um encontro, você precisa de um monte de gente. Como é que foi a música, como é que foram aqueles que ensinaram, né? Os que foram fazer as palestras, que foram fazer os ensinos, que foram fazer as catequeses. Então, as catequeses foram bem feitas? As palestras foram bem feitas? Se não foram, por que não foram? Quem que errou, como errou, por que errou? Errou o tema de escolha do encontro? As palestras estavam de acordo com o tema do encontro? Então, tudo isso precisa ser analisado. Você não vai fazer um encontro sem toda essa organização. Veja, gente, para trabalhar para Deus, não basta ter boa vontade. Tem que ter organização. Para Deus, o melhor. Então, vamos fazer um encontro? Vamos fazer um encontro. Um encontro de carnaval. Final de semana de carnaval. Você vai ter gente que vai fazer esse encontro? Você vai ter gente que vai trabalhar na cozinha nesse encontro, para que o encontro aconteça?
Ou você vai pedir para as pessoas trazerem comida? Mesmo que você peça para as pessoas trazerem a comida, alguém vai ter que recolher essa comida que as pessoas que vieram para o encontro trouxeram, organizar essa comida numa mesa, fazer um café, fazer um suco, trazer refrigerante. Você tem que ter gente que faça, pelo menos, recolha essa comida e põe essa comida de forma adequada no horário certo e divida essa comida que os outros trouxeram por dia inteiro. Então você tem que ter uma equipe que esteja na cozinha. Se essa equipe da cozinha cozinhar, melhor ainda. Mas se você não tem uma equipe da cozinha que cozinhe, você vai acolher as pessoas que trazem alguma coisa, pede para cada um trazer um sanduíche, uma torta, aquelas coisas que a gente come de encontro. Acho que todo mundo que está participando desse programa aqui já participou de algum encontro. Você vai no encontro, você leva uma torta, você leva um pão recheado, você leva um doce, você leva uma carne, você leva... E aí todo mundo trazendo, aquilo é acolhido, guardado na geladeira, esquentar, põe no forno para esquentar e tudo mais, e aí, em determinadas horas do encontro, vai servir a comida. Só que tem que ter uma equipe para fazer isso. Não é assim. Não é do céu que cai. Cai do céu de forma indireta, mas a gente tem que trabalhar. Só que nesse encontro, além dessa equipe que está na cozinha, precisa ter uma equipe que esteja na intercessão, porque se não tiver gente rezando em favor do encontro, o encontro não acontece de forma adequada. Porque a força para o encontro acontecer vem do alto. Então a intercessão ela é essencial. Só que você vai ter que ter uma equipe que cuida da limpeza e da organização onde as pessoas vão sentar. Você tem 100 pessoas participando de um encontro e o banheiro está entupido, o que você vai fazer? Você vai chorar? Então, você tem que ter uma organização que já tenha ido ao local do encontro, verificado se o banheiro funciona, se o banheiro está limpo, se tem sabonete, se tem papel higiênico. E aí você tem que ter a equipe da música, você tem que ter a equipe da coordenação, você tem que ter a equipe daqueles que vão ensinar. Depois que isso tudo foi feito, tem que se reunir para ver aonde deu certo e onde deu errado, para poder melhorar. E essas reuniões pós-encontro são reuniões assim que muitas vezes acabam mal. Por quê? Porque os erros acontecem. Por mais que você ame Deus, por mais que você ame as pessoas, você pode errar e as pessoas que estão junto com você também podem errar. E esses erros, para o bem da continuidade desses encontros, precisam ser corrigidos. Tudo lindo, tudo maravilhoso, desde que não seja você o errado. Desde que eu fiz a palestra do amor do Pai. A palestra do amor do Pai que eu fiz foi chatíssima. Foi um tédio. As pessoas dormiram na palestra. Então, o coordenador tem que chegar para mim e falar, olha, nessa reunião, a sua palestra não foi legal. Qual que é o jeito de fazer isso? O certo seria me chamar de lado e falar, posso conversar com você depois que terminar a reunião? Aí eu vou conversar com você especificamente sobre a palestra. Seria o mais prudente. Mas não dá para você fazer isso com todos. Não dá para você chamar, depois da reunião, o pessoal que esteve na cozinha, o pessoal que esteve na administração, o pessoal que esteve na intercessão, e falar particularmente com cada um sobre os erros que aconteceram nessas áreas. Então você vai ter que falar isso na reunião. A forma como você fala isso na reunião é o que vai, de certa forma, imperar. Se você chega para um palestrante e fala, olha, desculpa, sua palestra foi péssima. Porque foi. Todo mundo dormiu. O que faltou na sua palestra? Então, ao invés de falar que sua palestra foi péssima, fala para o palestrante, olha, as pessoas não participaram da sua palestra. Por que você acha que as pessoas não participaram da sua palestra? Eu não me preparei direito, eu me esqueci de tal ponto, eu li o texto em vez de guardar na cabeça, enfim. Agora, se o cara chega para você e fala, sua palestra foi péssima, qual que vai ser a sua reação? Porque foi péssima. E aí? Veja, o ego é algo terrível. O ego é algo brutal.
Sabe? Ainda mais para quem está na frente. Ainda mais para aquele que aparece ou para aquela que aparece. Você chegar para o coordenador de um encontro e falar, desculpa, a sua coordenação foi desorganizada. Você falhou na sua organização do encontro. Nossa Senhora. Dói, pô, se dói. A mesma coisa que você ouviu, olha, a cozinha foi horrível. E aquelas senhoras e aqueles senhores que trabalham na cozinha vão se sentir como? Você entende? Então, a mansidão é você lidar, é saber lidar com essas situações. Porque todos nós vamos passar por situações assim. Trabalhando na igreja, trabalhando fora da igreja, nos nossos estudos, porque tem hora que o seu erro vai ser jogado na sua cara de forma indelicada, de forma imprudente, vai acontecer. Qual que é a nossa reação? Se eu deixar que o meu ego fale mais alto, se eu deixar que a minha prepotência fale mais alto, se eu deixar que a minha forma de enxergar o mundo fale mais alto, essa reunião não vai dar certo. E a tendência é que esses encontros acabem sendo destruídos. Porque nós não estamos olhando para o bem maior. Nós não estamos olhando para o bem comum. Nós estamos olhando para nós, para a nossa autoimagem, para a nossa vaidade, para aquela ideia que a gente faz de quem somos e de como estamos. Gente, isso é muito, muito difícil. Isso é um processo de maturidade que exige demais da gente. É um processo de humildade que exige demais da gente. Veja, a mansidão. O coordenador do encontro chega para você na frente de todo mundo. Olha, a sua palestra, desculpa, mas a sua palestra foi horrível. Você sente que o teu mundo cai. Você sente que o seu mundo desmorona. E a sua reação inicial é brigar. Oh, pera um pouquinho, você não pode falar assim de mim. Você não pode falar assim da minha palestra. Você não pode falar assim do meu trabalho a Deus. Você não pode... Por que não? Por que não? A função dele é falar. Ele coordenou, ele levou o encontro adiante, ele organizou tudo, ou ela organizou tudo, ou dois que estão juntos, um casal que organizou tudo. Sabe, a função dele, ou dela, ou do casal, é te orientar. Olha, você precisa melhorar nessa palestra. Vamos fazer o seguinte, escreve de novo essa palestra, vamos marcar na semana que vem na minha casa e vamos fazer essa palestra juntos. Apresenta essa palestra para mim, ou para mim e para minha esposa, e vamos trabalhar essa palestra juntos. Você percebe? Veja, é o bem comum. Aqui não é uma questão da sua autoimagem. Aqui não é uma questão do que você acha sobre você mesmo. Aqui não é uma questão da sua postura pessoal. Só. Porque a gente leva para o lado pessoal. Porque a gente muitas vezes, e aqui tem um grande processo, um grande problema. A gente tem uma série de fraturas na vida e acha que servir a Deus na igreja vai fazer com que a gente se sinta gente. Eu sei ensinar, eu sei pregar, eu sei formar as pessoas. Que bom, graças a Deus, Deus te deu um carisma, que ótimo. Mas veja, tem um monte de coisa na sua vida que não está adequada. Então você não pode fugir dos problemas da sua vida se refugiando na capacidade que Deus te deu de ensinar aos outros uma palestra. Sabe? Veja, então, quanto do meu serviço a Deus é real, é movido pelo amor, é movido pelo amor a Deus e amor ao próximo, ou quanto do meu serviço na igreja é uma compensação pelas fraturas da minha vida, pelas frustrações da minha vida. O quanto o meu serviço na igreja é uma fuga. Sabe, é esta hora que a gente descobre que o meu serviço na igreja está sendo movido pelo amor a Deus e pelo amor aos irmãos, ou ele é uma fuga.
E quando a gente descobre que é uma fuga, dói pra burro. Dói demais, gente. E a reação nossa frente a isso é uma reação raivosa, violenta. Percebe? Por quê? Porque aquilo que nós construímos, aquela máscara que a gente usou para se colocar frente às fraturas da vida, caem. E aí vem à tona toda aquela tristeza, toda aquela raiva, toda aquela mágoa, toda aquela decepção conosco mesmo, fica claro nesse instante. Deus está permitindo que você passe por isso para que você possa purificar as suas intenções e trabalhar aquilo que não deu certo na sua vida. E entender por que determinadas situações na sua vida fraturaram. Não é fugir dessa realidade. Veja, tem muita gente que vai trabalhar na igreja porque o casamento está um fracasso. E aí fica o dia inteiro na igreja e abandona a casa, abandona a família, abandona os filhos, abandona o marido, com a desculpa, olha, eu estou evangelizando. Eu estou cuidando dos pobres. Eu estou indo nas periferias olhar para o sofrimento dos outros. Que lindo. Que bonito. E a sua casa, como é que está? Os seus filhos não falam com você. O seu marido tem uma vida dupla. A sua casa é uma desordem total. Você nunca está presente. Será que isso está certo? Então, quando isso fica claro, que vem aquele choque, qual que é a nossa reação? É uma reação aonde a virtude da mansidão opera, porque aí você fala, pera um pouquinho, eu estou fazendo alguma coisa de errado aqui. Então, eu preciso, ao invés de me revoltar contra quem está me orientando, mesmo que essa orientação tenha sido algo sem prudência, eu preciso olhar para a verdade da minha vida. Ou eu vou reagir de forma intempestiva. Veja, eu vou deixar que a ira tome conta. E aí a ira está tomando conta de mim em relação a alguém que, no fundo, mesmo que não tenha essa intenção, mas lá no fundo, está me ajudando. Sabe, quanta gente vem servir na igreja, porque a sua vida pessoal está um caco. Porque não tem outra coisa que fazer. Porque é solitário, porque é... Tudo bem, não tem problema. O que não pode é passar o resto da sua vida de serviço ao próximo movido por isso. Se o que te trouxe para servir a Deus na igreja foi a tua vida está um caco, uma série de traumas, uma série de fracassos, glória a Deus, você está servindo a Deus. Agora, você não pode continuar o resto da sua vida inteira servindo a Deus movido por isso. O teu coração tem que ter o serviço a Deus e aos irmãos movido pelo amor, não por fuga, não por fracassos. Se o fracasso te trouxe a Deus, glória a Deus, que bom, graças a Deus. Mas você precisa ser purificado. É a ação do Espírito Santo, esta dor agindo no seu coração. E é isso que a gente não consegue enxergar se nós não tivermos uma virtude de mansidão trabalhada dentro de nós. Nós não vamos conseguir enxergar a ação do Espírito Santo na nossa realidade interior quando esta ação for uma ação mais dramática. Uma ação que me leve a um incômodo. Porque muitas vezes, um dos discernimentos que nós temos de Deus agindo na nossa vida é a paz que a gente sente. Veja, eu escolhi esse caminho, tem 2 caminhos para escolher, eu escolhi esse aqui. E eu senti paz, depois que eu discerni, pensei, conversei com as pessoas, troquei ideia com o padre da minha paróquia, com o meu diretor espiritual, decidi esse caminho. Assim que eu decidi esse caminho e comecei esse caminho, eu senti paz. Bom sinal, sinal que estou no caminho certo. Porque a paz aqui está me mostrando que eu estou no caminho certo. Esse fruto do Espírito Santo está me mostrando que eu estou no caminho certo. A paz é fruto do Espírito Santo.
Estou bem, estou no caminho. Mas algumas vezes o Espírito Santo vai agir em mim em que eu me sinta incomodado. Eu não perdi a paz. Se eu prestar bem atenção, eu estou incomodado, mas eu não perdi a paz. Eu estou incomodado, tem alguma coisa me incomodando, mas eu estou em paz. Esta paz é a mansidão. Deu para entender? Esta paz é essa capacidade de me manter... Esta mansidão é a capacidade de me manter em paz diante de situações em que o Espírito Santo mexe dentro de mim, para que eu acorde e enxergue erros que precisam ser corrigidos. Então, a mansidão, ela é realmente uma virtude importantíssima, tanto no controle das nossas ações, quanto no entendimento que está acontecendo ao redor de mim, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida religiosa. Veja, se eu sirvo a Deus, por amor a Deus e por amor ao próximo, se a minha palestra não foi legal, eu vou ficar em paz. Porque eu fiz o meu melhor até aquele momento. Eu não tinha percebido determinadas situações que eu precisava perceber. Então, até aquele momento que eu fiz a palestra, eu fiz dando o meu melhor, por amor a Deus. Não importando se vai dar certo ou se vai dar errado, se as pessoas vão gostar ou se não vão gostar. Eu fiz o meu melhor. Então, quando o coordenador do encontro chega para mim e fala assim, olha, sua palestra não foi boa. Quer conversar comigo depois do encontro para saber se precisa de alguma coisa? Isso é a função do coordenador. Mas quando você escuta, a sua palestra não foi boa, se você já trabalha a virtude da mansidão, aquilo não vai ser uma agressão para você. Aquilo vai ser um sinal de alerta. Veja, muitas vezes essas pancadas chegam para que a gente aprenda a desenvolver a mansidão, a virtude da mansidão, que é esse controle contra a ira, que é essa forma de trabalhar, de reagir, de trabalhar e de reagir sem raiva, sem ira, sem amargura, sem violência. Amargura é esse gosto amargo que fica quando você ouve uma dessa. Pá. E agora? Deus não gosta mais de mim? Não é isso. Deus ama você. O que acontece é que nós precisamos todos ser purificados. E nós seremos purificados no trabalho, no serviço. Então, quando você já aprendeu a depender de Cristo, olha a humildade, a viver obediente a Cristo, você aprende a viver não de acordo com os resultados, você aprende a viver de acordo com a vontade de Cristo. E nós aprendemos a viver de resultados. Dá para entender isso, gente? Nós todos fomos trabalhados para obter resultados. Então, muitas vezes, eu faço alguma coisa visando um resultado. Eu vou fazer um ensino visando que as pessoas aprendam aquilo. Mas se eu faço o ensino e as pessoas não aprenderam como eu acharia que elas deveriam ter aprendido, eu fico revoltado, eu fico triste, eu fico magoado. Por quê? Porque eu não estou trabalhando para os outros, eu estou trabalhando para mim. Quando eu trabalho para os outros, quando eu vivo por amor a Deus e amor ao próximo, puxa vida, não foi mal, não foi tão bom assim minha palestra, não foi mal minha palestra, mas alguma coisa serviu. Tocou, de alguma forma, no coração de alguém. Veja, a mansidão me mostra essa realidade. Talvez não tenha sido como eu quisesse que fosse, mas, por ação do Espírito Santo, eu percebo que determinadas pessoas foram tocadas naquela palestra que eu não fiz tão bem feito assim, como eu queria que fosse feito. Porque eu esperava o quê? Eu esperava aplauso, eu esperava participação das pessoas, eu esperava que as pessoas fossem ficar olhando para mim de uma maneira diferente, olhando para mim de uma maneira, me colocando lá no alto, e nada disso aconteceu. As pessoas dormiram na palestra. E aí?
Gente, a virtude da mansidão, ela é um aliado, uma aliada fantástica. A virtude da mansidão, porque a gente, no fundo, a vaidade é terrível. E todos nós sofremos deste vício terrível, desse pecado terrível da vaidade, do orgulho, das compensações. E aí você vai descobrindo algo importantíssimo, que todos nós somos barro. E aí vai ajudar a descobrir a importância da humildade. Todos nós somos barro. Nós só não caímos nos piores pecados, nós só não cometemos as maiores atrocidades por causa da ação de Deus na vida da gente. Porque todos nós, sem exceção, desde o Papa até o pior bandido que está nesse mundo, todos nós somos capazes das piores coisas. Nós só não cometemos as piores coisas porque Deus vem em nosso socorro. Porque Deus vem sem que a gente perceba, nos amparar, nos proteger e nos dirigir. E nos dar forças para que a gente não caia em pecados tão tremendos assim. Veja, a salvação, ela não é só um processo de libertação de determinados pecados. A salvação também é um processo de preservação, de não cair em determinados pecados. A salvação que Jesus realiza na vida da gente não é só nos perdoar e nos livrar dos pecados. É impedir também que a gente caia em determinados outros pecados. Isso também é obra de salvação de Jesus, e a gente não enxerga isso se nós não estivermos com a nossa vida, com a virtude da mansidão trabalhada na vida da gente. Porque senão, quando nós somos interrompidos pelos problemas, quando nós somos questionados, quando nós somos colocados num nível mais para baixo, a nossa reação é de raiva e de ira. E se nós não tivermos uma vida trabalhada com esforço humano e com a ação da graça de Deus em favor da mansidão, a gente cai por terra. E o mundo da gente cai junto. Então, gente, a mansidão é uma virtude importantíssima. Vamos fazer uma pequena pausa e a gente continua. Vamos lá. Eu queria dar um exemplo para vocês, um exemplo bíblico de mansidão. Tem vários exemplos bíblicos de mansidão. Gente, se a gente for analisar de forma muito simples, todo exemplo de virtude, todos os exemplos de virtude, todos, biblicamente falando, nós vamos ter as virtudes todas acontecendo em Jesus, que é a plenitude da ação humana. Jesus é homem perfeito, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, como perfeito homem, como um homem que é perfeito, Jesus, ele é virtuoso. Todas as virtudes são plenas em Jesus. Todas, sem exceção. Todas. As cardeais, e todas as virtudes que vêm, as virtudes humanas que vêm junto com as virtudes cardeais. Jesus é pleno em todas as virtudes que nós estamos estudando. Como também ele é pleno nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A Virgem Maria, como criatura, ela também é plena em virtudes. Não é tão plena quanto Jesus, porque Jesus é Deus que se faz homem. São José também é pleno em virtudes. Então, veja, se a gente for só usar exemplos bíblicos, a gente sempre vai ter Jesus, a Virgem Maria e São José. Eu estou dando alguns exemplos bíblicos para vocês, não sei se vocês perceberam, ao longo desses programas, que vão buscar outros personagens, além de Jesus, da Virgem Maria e de São José. Então, tem um exemplo bonito de mansidão na Bíblia, de Moisés, grande Moisés. Moisés foi um líder muito poderoso. Moisés foi um líder muito ativo. Moisés confrontou o faraó, que foi criado com ele. Moisés foi criado junto com o faraó.
Moisés foi criado pela filha do faraó. Então Moisés, ele conviveu com o faraó, Moisés conviveu com a elite do Egito, Moisés foi criado como filho dessa elite, sendo judeu. Mas só que Moisés, ele confrontou o faraó. Ele foi contra, em favor do povo de Israel. Ele confrontou o povo de Israel no caminho do deserto. As pessoas levantavam uma série de queixas, porque você imagina, eles estavam escravos do faraó. Aí Deus tira esse povo das mãos do faraó e leva esse povo para a terra prometida, conduzidos por Moisés. Você imagina 40 anos no deserto, passando por todo tipo de dificuldade que esse povo passou? Então, chega uma hora que esse povo cansava das dificuldades, cansava do calor, cansava da caminhada, cansava do dia a dia, cansava da comida, ser humano. E este povo se revoltava contra Deus, e o representante de Deus mais visível era Moisés. Então Moisés sofreu horrores na mão do povo de Israel também. Não só quando esse povo de Israel estava nas mãos do faraó, enquanto este povo estava caminhando no deserto. Então Moisés passou por grandes problemas diante da sua missão de levar o povo para a terra prometida, de sendo purificado este povo neste caminho até a terra prometida. Então Moisés passou por dificuldades tremendas, 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 tremendas. E a Bíblia fala no livro dos Números, capítulo 12, versículo 3, o seguinte: Moisés era o homem manso, é o homem mais manso de que todos os homens que já habitaram, que já passaram por essa terra. Então veja, como é que, apesar do poder que Moisés tinha, apesar da influência que Moisés tinha, apesar da autoridade que Moisés tinha, Moisés era um homem manso. Veja, percebe? A mansidão. Ele não atacava quando ele era atacado. Ele reagia de outra forma, tanto com o faraó quanto com o próprio povo de Israel. Então, esta mansidão de Moisés, perante as grandes dificuldades que ele tinha que passar, tanto de ataques virulentos do faraó, quanto de ataques virulentos do próprio povo de Israel contra Moisés durante a sua caminhada pelo deserto, as reações de Moisés, conforme você vai vendo no livro do Êxodo, conforme você vai vendo no livro dos Números, você vai vendo que Moisés, ele era um homem virtuoso. Ele não agia e reagia de acordo com raiva, com ódio, com tristeza, com revolta. Ele se colocava na presença de Deus. Sabe, isso é muito bonito, gente. Então Moisés era um homem com uma autoridade extrema, com poder extremo. Mas ele se colocava, ele não usava aquele poder para abusar do povo. Ele não reagia de forma abusiva quando ele era atacado de forma errada. Se você for olhar a reação de Moisés, ou as reações de Moisés ao longo desses anos todos em que ele foi servindo o faraó e depois servindo o povo de Israel, você vai ver que, frente às grandes dificuldades, Moisés se colocava na presença de Deus. Moisés se colocava na presença de Deus. Então, o manso, aquele que é manso, é aquele que não reage de forma instintiva. É aquele que, diante das grandes dificuldades, dos grandes problemas, se coloca diante de Deus. Ele não se revolta e ele não trata os outros com a revolta que os outros sentem. Percebe? Como isso se tornou comum na vida da gente. Você pega um monte de líderes hoje, de chefes, de governantes, de juízes, nesse mundo inteiro, que eles são revoltantes, revoltosos, revolucionários, se acham donos do poder. E diante do poder, eles se tornam verdadeiros tiranos. Você pensa que você está falando com quem? Eu vou te prender, eu vou te deixar preso, eu vou te deixar 50 anos preso. Espera um pouco.
Veja, isso não é mansidão, isso é puro orgulho, isso é puro ódio. Quantos tiranos estão ao redor da gente, porque tem um pouquinho de poder, agem de forma tirânica, naquele pequeno poder que ele tem, ou naquele grande poder que ele tem. Quantos governantes hoje em dia, quantos governantes tiranos que se apegam ao poder, que se aferram ao poder, que se beneficiam do poder, que vivem numa corrupção desenfreada, que vivem numa injustiça desenfreada. E qualquer coisa que se fala contra, qualquer coisa que se levante contra, qualquer questionamento que é feito contra esses erros brutais, esses donos de poder se tornam verdadeiros monstros. E prendem, e matam, e excluem, e põem para fora. Percebe? O que fez Moisés diante das injustiças? Porque Moisés detinha o poder, Deus deu poder para Moisés. Moisés usou o poder que Deus deu a ele de forma fantástica, humilde e manso. Então, nesse sentido, Moisés está refletindo algo de Cristo. Porque o poder que Cristo tem é infinito. Cristo tem poder infinito. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Deus que se faz homem, ele como homem tem poder infinito, porque ele é Deus que se faz homem. Mas ele usou esse poder de forma humilde, de forma mansa, de forma amorosa. Jesus tinha poder, ele podia chamar os anjos do céu para destruir os seus inimigos na terra. Aqueles que condenaram Jesus à cruz, aqueles que julgaram Jesus de forma injusta, aqueles que cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho em Jesus. O que Jesus fez? Ele foi obediente a Deus. Perfeitamente. Ele tendo todo o poder do universo, gente. Sabe, ele foi obediente ao Pai. Ele, com todo o poder do universo, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas tudo que Jesus faz, com esse poder que ele tem, que é infinito, é obedecer a Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse, como ele pode fazer o que ele quer hoje, mas ele vive em profunda obediência a Deus. Moisés, de certa forma, reflete algo desse poder de Jesus, dessa mansidão de Jesus, dessa obediência de Jesus. Moisés não reage com a raiva quando ele é infligido por injustiças que os outros causam contra ele. Ele reage de forma mansa, a ponto de ser considerado o homem mais manso desse universo, desse mundo. Veja, a mansidão, ela é essencial, e nós não temos noção dessa mansidão. Nós não temos noção de quanto a mansidão é importante. Mansidão não é covardia, mansidão não é omissão, mansidão é você se colocar diante de Deus. Falar, Senhor, o que eu faço? Qual que é a sua vontade? O que o Senhor quer me dizer com este problema? O que precisa ser transformado dentro de mim diante dessa dificuldade que se apresenta? O que não está bem dentro de mim que precisa ser curado, que precisa ser transformado, que precisa ser refeito? Qual que é a reação adequada para eu ajudar as pessoas que estão me agredindo? Oh. Ai, meu Deus, como é importante a presença do Espírito Santo na vida da gente. Como é importante a luz do alto. Veja, diante das grandes injustiças que nós sofremos, que chegaram até nós, chegaram ou não chegaram? Chegaram. Será que é só culpa dos outros? Será que essas injustiças que Deus permitiu que chegassem até nós, e são injustiças, e são dolorosas, e são horríveis, e são terríveis, mas será que isso não tem para a gente também um determinado sentido de aprendizagem? Será que é só culpa dos outros? Será que a gente não precisa melhorar em alguma coisa? Será que a gente não precisa ser purificado em algum grande trauma, em algum grande complexo, em algum grande medo, em algum grande pecado? Então, a mansidão é essa postura frente
aos problemas que se apresentam também. Não é só frente à raiva, mas frente aos problemas, às injustiças, às angústias, às fraturas da vida, aos fracassos. Por que fracassou? Por que minha empresa fracassou? Veja, tem fatores externos tremendos. Hoje o Brasil é um país avesso à empresa. Se você quiser montar uma empresa hoje nesse país, é proibitivo, porque o número de impostos que nós temos que pagar é absurdo. Veja, uma outra coisa, existe uma raiva inerente aqui. É o rico contra o pobre, o dono contra o seu empregado. Veja, repara o nível de ódio que existe. Qualquer negócio que você monte, você é uma pessoa de classe média baixa, você montou um barzinho, você montou uma bodega, você montou uma merceariazinha. Sabe, aquelas pessoas que estão trabalhando para você, algumas delas carregam um ódio brutal no coração, porque você conseguiu ter um comérciozinho pequeno. Então você é visto como rico, milionário. Então você pode ser tratado de forma ruim, porque o milionário é péssimo, o milionário não presta. Veja, você tem um botequinho na periferia. Você tem um armazenzinho na periferia, da periferia. E você é olhado com ódio, porque você tem alguma coisa. Veja que nível que nós chegamos. Que nível as ideologias nos levam. Os pobres contra os ricos e os ricos contra os pobres. Esse ódio já se tornou, ou está se tornando, ao nosso redor uma realidade palpável. E nenhuma sociedade sobrevive debaixo de um ódio, de uma divisão dessa. O trabalho deste ódio, quem faz é o demônio, porque o demônio, o diabolos, é aquele que divide. Percebe? Nenhuma sociedade cresce e se desenvolve sobre esse ódio. Então, muitas vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa na vida da gente, para a gente perceber que tem coisas que não estão funcionando bem dentro de nós e ao nosso redor. E a mansidão é este campo onde a gente consegue perceber essas coisas. Então, uma vida vivida na raiva, no ódio, na divisão, é uma vida sem sentido. É uma vida sem coerência. É uma vida sem sabedoria. É uma vida sem discernimento. Então, a mansidão, ela é essencial. Moisés, para dirigir aquele povo no deserto, precisava ser um homem extremamente poderoso e manso. Porque senão ele não conseguiria levar aquele povo de cabeça dura, que passou 400 anos escravo, para a terra prometida, onde na terra prometida aquele povo seria o povo que levaria a verdadeira religião para os outros povos. A missão de Moisés era imensa. E para que essa missão pudesse acontecer, Moisés deveria ser poderoso e manso. Deu para entender? Na nossa vida, para que a gente possa exercer a missão que Deus quer que a gente exerça, nós precisamos ser poderosos e mansos. Poder de Deus e mansidão de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda-feira não, perdão. Até terça-feira, se Deus quiser. Veja, hoje eu estou terrível. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus.